Olá, meu nome é Andresa e hoje iremos falar sobre função. Nós já iniciamos na aula anterior, mas para melhor compreensão vamos ver alguns exemplos. Vamos lá para o exemplo 1. Analisar se os seguintes diagramas representam funções. Aqui nós temos o primeiro diagrama. Nós vamos analisar se esse diagrama aqui representa uma função. Primeiro, para o diagrama ser função, todo elemento de A tem que ter um correspondente em B. Vamos ver, 1 tem um correspondente? Sim. 2 tem um correspondente? Sim. 3 tem um correspondente? Sim. Então, primeiro critério, ok. Todo elemento de A tem um correspondente em B. Agora, o segundo critério é que cada elemento de A tem que ter apenas um correspondente em B. Ou seja, cada elemento aqui de A tem que estar ligado a apenas um elemento em B. Vamos ver, 1 está ligado somente para o 7, ok. O 2 está ligado somente para o 8, ok. O 3 está ligado somente para o 8, ok. Então, esse diagrama representa uma função de A em B. Sim, professora, mas aqui o 8 recebe flechas, duas flechas, ou seja, existem dois números que estão correspondendo com ele. Não tem importância. O que não pode é um número só aqui em A ter duas flechas partindo para o conjunto B. Mas, se cada um aqui, se todos têm um correspondente e cada um só tem um correspondente no conjunto B, então isso representa uma função. Vamos para o próximo diagrama aqui. Esse diagrama aqui, vamos ver. Todo elemento de A tem um correspondente em B? Correto. Todo aqui, tem um correspondente em B. Todos têm flechas partindo. Beleza. Primeiro critério, ok. Mas cada elemento de A está correspondendo a um único elemento de B? Não. Existe um elemento aqui, o 4, que ele está correspondendo a dois elementos em B. Ele está ligado tanto para o 2, menos 2, quanto para o 2. Portanto, esse diagrama não representa uma função. Para representar uma função, todos aqui têm que estar ligados a algum elemento de B, mas cada um só pode ter um único correspondente em B. Portanto, isso não é uma função. Vamos para o próximo diagrama. Temos aqui, olha. Primeiro, todos os elementos têm um correspondente em B? Não. Vemos aqui que o elemento 0 do conjunto A não tem nenhum correspondente em B, não tem nenhuma flecha. Então, eu já nem passo para o segundo critério. Se existem elementos de A que não tem nenhum correspondente em B, significa que esse diagrama não é uma função, não representa uma função. Então, compreenderam? Para representar a função, todos aqui de A tem que estar correspondendo a algum elemento de B e cada um só pode estar correspondendo a um único elemento. Ou seja, cada número aqui só pode ter uma única flecha partindo para o conjunto B. Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2, pessoal, diz o seguinte. O conjunto A é formado pelos elementos. Aqui tem os elementos. Menos 1, 0, 2, 3 e 4. E o conjunto B pelos elementos. Menos 1, 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9. E a lei que associa x de A com y de B é f de x igual a 2x mais 1. Ou seja, essa é a função que vai associar cada elemento de A com os elementos de B. Primeiro item aqui. Represente essa situação por meio de um diagrama. Para a gente representar por meio de um diagrama, o primeiro passo é desenhar o diagrama A e colocar todos os elementos de A. E depois desenhar o diagrama B e colocar todos os elementos de B dentro. Só que eu vou precisar associar os elementos de A com os elementos de B. E é aí que entra a nossa função. Como assim, pessoal? Nós vamos pegar a função e vamos substituir cada valor aqui de A, que representa o x, na função. Por exemplo, nós vamos começar com o primeiro valor de A aqui, o menos 1.
Substituindo menos 1 no lugar de x na função, nós vamos ficar que f de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1. Aqui não tem nenhum sinal, mas significa que está multiplicando, mais 1. Daí faço logo a multiplicação, 2 vezes menos 1 é menos 2, mais 1 dá menos 1. Então, o menos 1 ele vai corresponder aqui com 1. Agora, f de 0, segundo elemento aqui de A, o segundo x, vamos fazer a mesma coisa. Vamos substituir no lugar de x. Logo fica f de 0 igual a 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1, 1. Então, 0 vai estar associando com o número 1. Ok. Agora, vamos para o próximo, o 2. Faz a mesma coisa, substitui no lugar de x. F de 2 é igual a 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Logo, o 2 está associando com o 5. Agora, o 3. F de 3 é igual a 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Eu associo o 3 com o 7. Beleza. E o último elemento aqui, o 4, vai ser f de 4 igual a 2 vezes 4 mais 1. 2 vezes 4, 8 mais 1, 9. Então, o 4 está associando com o 9. Então, pessoal, para construir o diagrama nessa situação aqui, eu vou ter que fazer o diagrama A e B, colocar os elementos que foi dado aqui na questão. Lembrando que os elementos do diagrama A são os elementos x e os elementos do diagrama B são os elementos y ou f de x. Tanto faz, dá no mesmo. Daí, para você poder associar, você tem que usar a lei de função dada aqui, ó, no problema. F de x igual a 2x mais 1. Aí, você só substitui cada elemento aqui de A, que é o elemento x, e... Calma aí, voltando aqui. E multiplica, depois some, daí só é associar. Pronto, está feito aqui o nosso primeiro item. O segundo item pede para dizer se esse diagrama representa uma função. Esse diagrama representa uma função. Primeiro, todo elemento de A tem um correspondente em B, isso é fato. Olha aqui, ó, cada um tem um único correspondente em B. E cada um está ligado a apenas um. Portanto, isso é uma função. Voltando, todos estão ligados a algum elemento de B e cada um só tem apenas um correspondente em B. E isso é o que torna esse diagrama uma função. Terceiro exemplo. Um taxista cobra um valor fixo de R$ 4,20 mais 30 centavos por quilômetro rodado. Escreva a função que determina o valor de uma corrida. Então, pessoal, se ele tem um valor fixo de R$ 4,20 e cobra mais 30 centavos por cada quilômetro rodado, a nossa função será o seguinte: f de x igual a 0,30x, no caso aqui x é a quantidade de quilômetros rodados. Então, se é 30 centavos por quilômetro, basta multiplicar 0,30 vezes x, mais a taxa fixa aqui de 4,20. Esse 4,20 aqui, ele sempre vai ter, que é a taxa fixa. Aí aqui vai ter o 0,30 vezes x, porque x corresponde ao total de quilômetros rodados. E a nossa função que apresenta essa situação é f de x igual a 0,30 x mais 4,20. Aqui nós temos o nosso quarto problema. Em uma pista circular de testes, um automóvel desloca-se com velocidade constante. Com o auxílio de um cronômetro, marcaram-se diferentes intervalos de tempo. E para cada intervalo, verificou-se a distância percorrida. Os dados obtidos, tempo em hora e distância percorrida em quilômetro, foram registrados na tabela abaixo. Temos aqui, ó, a primeira linha da tabela é o tempo e a segunda linha a distância. Para 0,2 horas foram 10 km. Para 0,4 horas, 20 km. Para 0,8 horas, 40 km.
Para 1,6 horas, 80 km. Para 2 horas, 100 km. E para x hora, 50x km. O que quer dizer? Se, por exemplo, aqui a quantidade x de hora for igual a 3, basta colocar no lugar do x aqui o 3 e multiplicar. E fica 50 vezes 3. Aí na letra A diz o seguinte: calcular a distância quando o tempo é igual a 2,8 horas. Pronto, igual que nós acabamos de fazer. Só que aqui eu fiz para tempo x igual a 3. E aqui ele quer x igual a 2,8 horas. O que é que eu vou fazer? Simplesmente substituir. No lugar de x eu vou colocar 2,8. Logo, se a função é f de x igual a 50x, vai ser f de 2,8 igual a 50 vezes 2,8. Logo, f de 2,8 igual a 140. Portanto, em 2,8 horas, eita, saiu um 8 aqui a mais. 2,8 horas, o automóvel percorreu 140 quilômetros. Letra B. Calcular o tempo quando a distância é 330 quilômetros. Bem, agora é o contrário da letra A. Na letra A, ele deu tempo. E agora ele já está dando o total de quilômetros rodados, 330. O que é que nós vamos fazer? O f de x aqui, no caso, ele já deu, que é o total de quilômetros rodados. Então, no lugar do f de x aqui na função, eu vou simplesmente colocar o 330. Então, fica 330 igual a 50x. Isolando o x aqui, o 50 está multiplicando, passa dividindo. Logo, 330 dividido por 50 é igual a x. Ou, invertendo, x é igual a 330 dividido por 50. Portanto, x é igual a 6,6. Logo, para percorrer 330 quilômetros, o automóvel gastou 6,6 horas ou 6 horas e 36 minutos. Então, pessoal, chegamos aqui ao fim da nossa aula. Eu espero que vocês consigam compreender o que é que eu passei nos exemplos. Mas se porventura vocês não conseguirem interpretar, entender, compreender, assistindo apenas uma única vez, pausa, volta, assiste quantas vezes for necessário e por agora é só. Obrigada por assistir e até a próxima. Tchau!